Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, a meus queridos irmãos em Cristo Jesus, em todo o Brasil e também no exterior. Estamos mais uma vez aqui no canal do Irineu Messias, pastor Irineu Messias, e quero trazer para a reflexão de vocês um texto muito citado entre nós, na nossa igreja, que é lá em Oséias, no capítulo 6, o versículo de número 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Queridos amigos, meus queridos irmãos, esse texto aqui de Oséias, e eu sempre costumo dizer, e é absolutamente verdadeiro, não é Oséias, mas é o Espírito de Deus que utilizou todos os profetas, tanto do Antigo como os apóstolos, os hagiógrafos, que são os escritores sagrados, escritores inspirados por Deus, foram usados pelo Espírito Santo de Deus para transmitir as verdades eternas do Senhor, os conselhos do Senhor e também as suas orientações espirituais para todos nós seres humanos em qualquer parte da terra, em qualquer época. E, portanto, esse texto de Oséias, originalmente dirigida ao povo de Israel, mas como a palavra de Deus ela é universal, ela é para todos os povos, línguas, tribos e nações, ela também é dirigida a todos que estão me assistindo agora, seja onde você estiver, de fala portuguesa, de fala espanhola, ou os que porventura puderem me entender. Esta mensagem de Deus também é para você, ou seja, o conselho de Deus é que todos nós conheçamos ao Senhor. Então, se o profeta dizia para aquele povo conhecer a Deus, é porque, mesmo sendo um povo que foi libertado por Deus, povo que tinha a lei de Deus em suas mãos, tinha o Pentateuco, tinha os profetas, mas aquele povo estava passando por um processo de desconhecimento de Deus. Ou seja, nós podemos conhecer a Deus no momento, mas os nossos pecados, as nossas transgressões, podem nos levar à mais completa ignorância espiritual. E era exatamente o que estava acontecendo com este povo aqui. Se assim não fosse, não fazia sentido Oséias estar dizendo para aquele povo, ele mesmo se incluindo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso também tem a ver que o conhecimento de Deus, ele se dá de forma progressiva, mas não é apenas um conhecimento e não é um conhecimento intelectual. Não é nós que, através da nossa especulação filosófica ou religiosa ou espiritual ou mística, que vamos conhecer a Deus. Não, nós só podemos conhecer o verdadeiro Deus, vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua gloriosa palavra. Porque é através da Bíblia que o Deus Todo-Poderoso se revelou para todos os seres humanos. Em cada livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus está se revelando para o ser humano, revelando o seu desejo, o seu projeto, revelando o seu plano de salvação, revelando de forma completa e inteira para todos os homens. Tanto é que nós aproveitamos essa oportunidade para dizer a vocês que nós cristãos verdadeiros, ortodoxos, não carece, não necessita de nenhuma outra revelação que possa aparecer. Pode ser até pessoas que se dizem cristãs, que pessoas que são líderes religiosos, pessoas que podem ter muita capacidade intelectual ou teológica, mas se porventura vier com revelações outras, e que estas revelações, que eu tenho dito até em outras pregações aqui no canal, elas se confrontarem com os princípios, com os conselhos, com as doutrinas que aqui estão na palavra de Deus, elas devem ser firmemente rechaçadas por todos aqueles e aquelas que de fato querem conhecer a Deus única e exclusivamente através da palavra de Deus. Nós não podemos aceitar nenhum outro tipo de revelação de alguém que viu anjo, de alguém que sonhou, e que essas revelações ou sonhos
se estiverem na contramão das doutrinas da palavra de Deus, e por isso convém você prestar muito bem atenção, e portanto este texto é muito oportuno na época que vivemos, em que as redes sociais têm aparecido muitos falsos profetas, falsos apóstolos. Não é que não tenha havido no passado, tanto é que Paulo, escrevendo as diversas igrejas, sempre alertava as igrejas por conta das heresias, das vãs sutilezas, das filosofias, dos falsos profetas, lá no passado. Imagine hoje, onde a capacidade de divulgação dessas mensagens, desses falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, ganha um poder muito grande, que é exatamente as redes sociais. O WhatsApp, o YouTube, o Facebook, o Instagram e várias outras redes sociais que existem na internet. Essas pessoas procuram essas redes sociais para divulgar as suas revelações, as suas doutrinas, que vai na contramão do verdadeiro conhecimento de Deus, que só pode se dar através da palavra do Senhor, como diz o profeta: conheçamos. Conhecer é o primeiro passo, que é através da palavra do Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus se dar a conhecer, o ápice do seu conhecimento foi exatamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio pessoalmente à terra. O Deus vivo e verdadeiro mandou seu Filho, Deus vivo, à terra para morrer pelos pecadores e assim consolidar, completar a revelação eterna, completa de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se você quer conhecer a Deus, olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Mas não conheça apenas, prossiga nesse conhecimento. E a forma de prosseguir é cada vez mais você lendo a palavra de Deus, é você meditando na palavra de Deus, como diz e aconselha outro agiógrafo, o salmista do Salmo 119, no verso 97, ele declara o amor por esta palavra maravilhosa. Ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Ou seja, meditando todos os dias na palavra de Deus, que você vai prosseguindo no conhecimento de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela está conectada entre si, porque esse princípio do conhecimento, esposado aqui pelo profeta Oséias, tem a ver também com este versículo que acabei de citar, com este verso que acabei de citar, do Salmo 119, como tem a ver com todas as outras palavras espraiadas por todos os 66 livros da Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas dos cristãos em todas as épocas, em todo o mundo. Então, meu querido irmão, meu querido amigo em Cristo, que está sempre aqui acompanhando o canal do Pastor Irineu Messias, esta é a mensagem deste vídeo: que você conheça Deus, se você ainda não conhece. Ah, pastor, mas eu conheço. Será que tem gente no mundo que não conhece a Deus? Exatamente. Conhece deuses, mas o Deus verdadeiro precisa conhecer e só pode conhecê-lo através dessa palavra do Senhor, a Santa Bíblia, e que o profeta diz: conheçamos e prossigamos. Ou seja, não se deve parar no conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que crescer, como disse Pedro em uma de suas cartas. Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então é possível crescer no conhecimento de Deus, mas não, quero reiterar, não é um conhecimento puramente teológico ou intelectual, mas é um conhecimento que tem que envolver as profundezas do seu coração, principalmente o seu coração, porque há pessoas, inclusive, que conhecem a Bíblia. Eu vi pessoas, relatos de pessoas que dizem que leram a Bíblia 7 vezes, que leram a Bíblia não sei quantas vezes, mas essas pessoas, algumas delas, não conhecem o Deus verdadeiro. Mas pastor, como assim? Essas pessoas não leram a Bíblia? Mas ler a Bíblia significa que a pessoa conheça a Deus, porque conhecer a Deus significa ler a sua palavra e obedecer os princípios dela. Se a pessoa leu a palavra, conhece intelectualmente a palavra de Deus, mas para conhecer o Deus da palavra, é preciso que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento íntimo com Deus
só pode se dar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo, que Jesus disse, que o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos diz, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Então, portanto, é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que ajuda-nos a conhecer a Deus e ajuda-nos a prosseguir no conhecimento de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu querido, meu amigo, aqui eu encerro esta mensagem de hoje, pedindo ao Deus Todo-Poderoso, que nos legou esse precioso tesouro que é a sua palavra, que lhe dê esta maravilhosa oportunidade de conhecer a Deus e de prosseguir no conhecimento dele por meio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e através do poder e da atuação do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.